Ei, pessoal! Meu nome é Brenda. Meu nome é Maria. Nós somos acadêmicas do segundo ano de Direito, aqui da Unioeste. Estamos participando do projeto de extensão da professora Silvia, da disciplina Direito Penal 1. Nós ficamos com o tema de Direito Ambiental e, para isso e dar início à nossa conversa, trouxemos a professora, doutora e coordenadora do curso de Direito, Marta Botti Capelari. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês nessa manhã discutindo um tema tão relevante e tão importante na minha formação. Certo, vamos dar início às perguntas, vai ser um formato de bate-papo, eu e a Maria vamos introduzir as perguntas e a senhora vai respondendo para a gente conseguir esmiuçar um pouquinho. Tá, joia. Tratando-se de direito ambiental, de crime ambiental mais especificamente, quais são as penas aplicadas aos infratores? Tá. Então acho que primeiro nós temos que falar que com relação aos crimes ambientais nós temos uma legislação específica, a Lei 9.605 de 98, e com relação às penas, isso é tratado lá no artigo 6º ao artigo 13, né? E diz lá que as penas então podem ser privativas de liberdade, restritiva de direitos e multa. Lembrando então que em âmbito criminal a pessoa jurídica também pode ser penalizada. Então existe uma diferença com relação às penas aplicadas à pessoa física e à pessoa jurídica. Então, com relação à pessoa física, pode ter a aplicação da pena então restritiva de liberdade, restritiva de direitos e multa. As penas restritivas de direito, talvez fosse interessante a gente dar uma lida lá no artigo 8º, diz, então, são penas restritivas de direito, a prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Com relação, então, às sanções restritivas de liberdade, nós temos daí a pena de detenção e a pena de retenção. Lembrando, então, que as penas de detenção são de 6 meses a 5 anos e a de reclusão, que são para os crimes mais graves, de 1 a 5 anos. Então, essas seriam as penas aplicáveis à pessoa física, aquele infrator, aquele que praticou um dano ambiental, mas pessoa física. E com relação à pessoa jurídica, essa foi a grande novidade da Lei 9.605, quando possibilitou a penalização da pessoa jurídica. As penas aplicáveis são multa e restritivas de direito. Quando nós falamos em restritivas de direito, pode ser a suspensão total ou parcial da atividade dessa pessoa jurídica, pode ser uma interdição temporária do estabelecimento empresarial ou da obra ou da atividade que essa pessoa jurídica está executando, e ainda a proibição de contratar com o poder público. E o artigo 4º, além dessa pena, o artigo 4º possibilita a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Provavelmente vocês já estudaram desconsideração em direito empresarial. Então, essa pessoa jurídica vindo a praticar um crime ambiental, pode haver, de acordo com o artigo 4º da Lei 9.605, a despersonalização. Talvez seja interessante ainda fazer uma ressalva com relação à penalização, que lá o artigo 14, ele fala então das circunstâncias atenuantes da pena, né? Leva em consideração, daí, tratando de pessoa física, o grau de instrução dessa pessoa. E acho que é importante ficar gravado que, principalmente lá, isso são as disposições iniciais da legislação e vai lá até o artigo 14 da lei. Certo? Certo, bom, era uma dúvida que a gente tinha, a senhora conseguiu sanar, das pessoas físicas e jurídicas, que é uma legislação que ela trouxe nova, que seria a acrescentada das pessoas jurídicas, essa penalização. Sim. Prof. Marta, em se tratando de prejuízo efetivamente causado ao meio ambiente, como que é feita essa constatação? Precisa de um laudo, de uma vistoria? E se sim, há a obrigação de reparar esse dano que foi causado?
Sim, para ambas as perguntas, né? Então, para a constatação do dano, é normalmente nomeado um perito pelo órgão competente. Esse perito, então, vai fazer um levantamento sobre a extensão do dano. Esse perito tem que ser habilitado, né? Ou um engenheiro ambiental, ou um geógrafo, ou um biólogo, dependendo do crime que foi cometido, né? Então será feito, ele elaborará um laudo e esse documento então vai instruir o processo, vai servir de prova no processo. Com relação à reparação do dano, sim, também é um requisito, inclusive os crimes de menor potencial, lá da lei do juizado especial, falam expressamente no artigo 22 sobre a reparação do dano. Então, sim, para ambas as perguntas, né? Precisa ter o laudo, esse laudo tem que ser feito por uma pessoa habilitada, vai ser feito um documento e esse documento, um laudo pericial, vai instruir o processo. E aquele que praticou o dano tem que reparar o dano causado. Então, com relação a essa recuperação ou reparação do dano, poderia ser o reflorestamento, se ele cometeu um desmatamento, pode ser uma recomposição do habitat de algumas espécies de fauna, pode ser a remediação de áreas contaminadas, por exemplo, se houve a contaminação de um rio, vai ter que fazer a descontaminação. Esses seriam alguns exemplos. Em um contexto geral, prof, qual é a importância dessa legislação para o direito ambiental? E quais são as espécies de crimes que a legislação traz? Sim, a promulgação dessa lei foi muito importante, pois antes delas existia muita legislação esparsa que tratavam de crimes ambientais, seja o Código Penal, a legislação de contravenção penal, Código da Pesca, Código Florestal. Então, teria que se fazer uma busca para se achar onde estava esse crime, né? Com essa sistematização, então foi tudo colocado em uma legislação só, a Lei 9.605. Então, para o aplicador do direito ficou muito mais fácil, havendo essa sistematização. Com relação à sua segunda pergunta, então a legislação ela é dividida, traz um capítulo específico dos crimes. Lá na seção 1, então, trata dos crimes da fauna. Na seção 2, trata dos crimes contra a flora. Na seção 3, poluição e outros crimes. Na seção 4, então, os crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. E lá na seção 5, os crimes contra a administração pública. Vamos à próxima pergunta, então. Prof, na sua opinião, aqui na nossa região, existe a necessidade de medidas de fiscalização mais abrangentes? Sim. Se nós pensarmos que o órgão em âmbito ambiental municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, consta com apenas 2 fiscais para todo o município, né? Se nós pensarmos em termos de polícia ambiental, em Beltrão nós não temos sede da polícia ambiental, né? A sede fica em Marmeleiro e o batalhão de Marmeleiro, então, atende uma região composta por 21 municípios e, se eu não me engano, com apenas 8 policiais ambientais. Então, é uma área territorial muito grande para poucos fiscais. Então, embora a gente tenha uma boa legislação, que, ao meu ver, ainda em alguns casos a penalização é flexibilizada, né? Ainda nós temos esse problema, né? Com relação a poucos fiscais num espaço territorial tão grande. Prof, todo mundo sabe que a gente está diante de uma catástrofe, então, lá acontecendo no Rio Grande do Sul. E a gente pode verificar, diante dessa situação tão perturbadora, alguns reflexos diante dessa legislação ambiental? Sim, inclusive cada vez que eu vejo uma reportagem na televisão falando sobre os danos que os gaúchos estão sofrendo, eu fico ansiosa para que alguém fale sobre as causas, né? E eu penso que isso está intimamente ligado à questão do aquecimento global, à questão do desmatamento, à questão da impermeabilização das cidades, né? Então, nos últimos anos, nós estamos tendo aí uma flexibilização com relação à legislação ambiental, né? Com relação ao licenciamento ambiental, e a natureza se rebela,
né? E nós estamos vendo isso no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala que o que está acontecendo lá é imprevisível, eu discordo, né? Eu penso que a cada vez que se autoriza um desmatamento, a cada vez que se constrói um morro, né? Então, vocês vão estudar quando chegarem lá no 4º ano, todo morro que tem inclinação superior a 45 graus é considerada área de APP, área de preservação permanente. Aquela vegetação não pode ser tirada, né? E ela está lá por um motivo, porque ela tem que segurar aquela terra, né? E havendo a vegetação, né, a água vai permear, ela vai vir para os lençóis freáticos. E o que acontece, né? A gente constrói nos morros muito asfalto, nós não temos mata ciliar em volta dos nossos rios, já que as cidades foram construídas à beira de rios, e isso tudo faz com que haja o assoreamento dos rios. Havendo uma chuva em quantidade maior do que esperado, esse rio vai subir. Então, assim, me desculpem, mas é uma desgraça esperada, né? E ainda, ontem mesmo eu li uma reportagem que o próximo estado a ser atingido é o Paraná, né? A nossa região especificamente, né, que as nossas cidades aqui do Sudoeste são construídas na beira dos rios, foram crescendo à beira dos rios, então nós temos que ter uma legislação ambiental efetiva, uma fiscalização efetiva e principalmente contra o desmatamento. Bom, prof, com essa fala que a senhora acabou de trazer, a gente fica, assim, com muito medo, porque as nossas cidades foram feitas em voltas de rios e tem muito asfalto, tem muito desmatamento, é uma sistemática que vem crescendo cada vez mais e ninguém está olhando para o meio ambiente. Eu gostaria de te perguntar o que a população pode fazer, o que os gestores que lideram essas cidades podem fazer? Então, vou começar respondendo de trás para frente, né? Os gestores, eles têm que buscar uma cidade sustentável, né? Quando nós tratamos da legislação ambiental, principalmente do Código Florestal, ele é aplicável tanto em âmbito urbano quanto rural. Então, por exemplo, quando nós falamos em mata ciliar, né? Os nossos rios, aqui Beltrão, olha quantos rios que nós temos que cortam a nossa cidade. Eles deveriam ter mata ciliar, né? Em São Paulo, a cidade de São Paulo, capital, está se atentando para isso e está tirando rodovias, ruas que são do lado dos rios e plantando árvore, né? Transformando em volta dos rios, recuperando as matas ciliares dos rios. Talvez isso fosse um primeiro passo, né? Utilizar os pavers, não tem mais asfalto, né? Asfalto, ele impermeabiliza a cidade, bate a água ali para onde vai? Para o rio, né? Então poderia ser utilizado aquele paver que ele absorve a água. Então tem N exemplos mundo afora, né? Não sei se vocês assistiram, no último domingo no Fantástico passou uma reportagem sobre Nova York. Pensa que Nova York é uma ilha, né? E ela é toda feita de forma sustentável, né? Passou exemplos na China de cidades que antes eram alagadas e que agora foram recuperadas. Então eu penso assim, o gestor público tem uma grande responsabilidade no ordenamento territorial e que faça com que essa cidade seja uma cidade sustentável. Agora vamos falar de nós, né? Nós, sociedade, o que nós podemos fazer? Nós podemos denunciar, é o primeiro passo, né? Nós temos órgãos competentes, Ministério Público, os órgãos ambientais competentes, seja Secretaria Municipal do Meio Ambiente, seja o Instituto de Águas e Terras, o IAT, o IBAMA. Então existem órgãos que nós podemos denunciar. Então, eu acho que isso é importante, né, que nós podemos participar dessa gestão. Além disso, existem os conselhos da comunidade que nós podemos participar, ou seja, a gente pode ajudar esse gestor a administrar essa cidade, né? Existem as audiências públicas, cada atividade que seja extremamente impactante vai preceder um licenciamento ambiental. E uma das fases do licenciamento ambiental é a audiência pública, onde eu e vocês são convidadas a se manifestar se eu quero ou não aquela atividade impactante, né? Então, nós temos, a legislação prevê a participação popular nas audiências públicas. Eu dei aí 3 exemplos, né, da possibilidade da nossa participação. Além de criar ONGs, em Beltrão nós temos ONGs de defesa dos animais. Nós não temos uma cidade que
uma chuva maior alaga, mas nós não temos uma ONG em defesa do nosso território, em defesa à moradia digna, porque para mim, eu ter a minha casa, ficar com medo cada vez que chove, isso não está sendo satisfeito o meu direito a uma moradia digna que está lá na Constituição Federal, né? Então nós podemos fazer ONGs, por exemplo, né? Aí a sociedade civil tem que se manifestar. Eu acho que é isso. Bom, então, diante dessa nossa conversa, a gente teve muito aproveitamento, né, com a prof. doutora aqui, a Marta. São muitas contribuições e a gente vê que o ramo do direito ambiental ainda é uma parte do direito que está crescendo e ainda necessita de muitos profissionais capacitados para a defesa do meio ambiente e tornar essa área cada vez mais abrangente.